Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando nos livros do Novo Testamento. Durante todo esse ano, nós iniciamos lá com os Evangelhos, já passamos por todos os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, iniciamos as cartas, já vimos 1ª e 2ª Coríntios, Carta aos Romanos, Efésios, Gálatas, Filipenses e agora estamos aqui em Colossenses. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído aqui de Colossenses capítulo 1, dos versículos 9 até o 14. Está escrito assim: Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amados, nós vemos aqui uma oração que o apóstolo Paulo estava fazendo em favor da igreja de Colossos. Nós, lendo o capítulo do dia, nós vemos que quem evangelizou, quem fundou aquela igreja, foi um colaborador, foi Epáfras, que o apóstolo Paulo chamou nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. E aí ele trouxe, o apóstolo Paulo ficou sabendo de como a igreja estava se portando, como a igreja estava vivendo. Quando nós lemos essa carta, nós vemos que o intuito do apóstolo Paulo é enfatizar a vida do evangelho, para que os irmãos não cedessem ao legalismo. Nós veremos isso no capítulo 2, ele diz, vai falar ali no capítulo 2 que a realidade encontra-se em Cristo, que não adianta viver de uma forma legalista, apenas de aparência, mas era para viver a verdade do evangelho. Sabemos que naquela época ainda tinha muito essa questão judaizante, Hoje ainda temos, mas naquela época era muito pior. Afinal, a igreja ela nasceu dentro do quê? Do judaísmo, Mas o evangelho é bem diferente da lei de Moisés. E a lei de Moisés veio para tornar o homem plenamente consciente do pecado e mostrar que o homem precisava de um redentor e apontar para quem? Para Cristo. Nós encontramos em todo o Antigo Testamento o quê? Profecias o tempo todo. E isso, quando nós estudamos a lei, a gente consegue encontrar Cristo. Cristo é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Isso nós encontramos em Romanos, já estudamos isso. Por que o fim da lei é Cristo? Porque Cristo cumpriu tudo aquilo que era necessário. Então, por isso que nós precisamos o quê? Sair desse legalismo, e o intuito da carta aos Colossenses era esse. O apóstolo Paulo escreveu para encorajar os irmãos a viverem por meio das verdades do Evangelho e saírem de uma vida legalista, não permitirem que o legalismo invadisse a vida deles. E aí, nesses versículos, nós vemos o apóstolo Paulo orando, nós vemos uma oração que o apóstolo Paulo fez em favor dessa igreja. E aí ele diz assim, olha, desde o dia em que eu ouvi falar de vocês, eu não deixo de orar por vocês. E eu oro para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo fez uma oração bem específica para essa igreja. E é interessante porque ele fazia essa oração e ele diz assim, olha, eu oro por isso, essa é a minha pauta de oração em favor de vocês. Por quê? Porque se vocês forem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, vocês vão viver de uma forma
que glorifica a Deus. E aí ele fala, do versículo 10 em diante, nós encontramos aqui 7 características que se aquela igreja, se aqueles irmãos realmente fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, eles viveriam, eles manifestariam essas 7 características. E aí eu quero falar com os irmãos. Olha que interessante isso, amados. Uma oração que parece tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa e tão profunda. Se aqueles irmãos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, nós podemos aplicar essa realidade para nós. E podemos começar a orar em nosso favor e em favor dos nossos irmãos, para que nós sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E aí nós vamos começar a manifestar essas 7 características que eu separei, que encontram-se aqui nesses versículos 10, 11, 12. Olha que interessante, amados. A primeira, viveremos de forma digna de Deus. Segunda, vamos agradar ao Senhor em todas as coisas. Terceira característica, nós vamos frutificar em toda boa obra, ou seja, nós vamos manifestar em nossas atitudes, em nosso serviço, em nossas obras, a vida de Deus. Quarta característica, nós vamos crescer no conhecimento de Deus, ou seja, nós vamos tendo uma caminhada de aperfeiçoamento no conhecimento de Deus. Quinta característica, nós vamos sendo fortalecidos com o poder de Deus. Sexta característica, nós viveremos com perseverança e paciência com alegria. Veja que não é simplesmente perseverar e sermos pacientes, mas é com alegria, entendendo que nós pertencemos a Cristo. E a sétima característica, nós viveremos em gratidão a Deus. E tudo isso, sabe por quê, amados? Porque quando nós somos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com a sabedoria e o entendimento espiritual, não com sabedoria e entendimento natural, terreno, carnal, mas conhecendo a vontade de Deus por meio do Espírito, por meio de uma visão e de um entendimento espiritual, nós vamos entendendo o que está ali nos versículos 13 e 14, que por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, nós fomos resgatados das trevas e transportados do império das trevas para o reino de Jesus Cristo, nós fomos redimidos e perdoados. Amados, eu e você, nós precisamos sair um pouquinho dessa vida, dessa geração que nós temos vivido, que é tudo muito instantâneo, as pessoas querem as coisas tudo para ontem, e isso acaba nos impedindo de conhecer plenamente a vontade de Deus para nós, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, para que a gente possa viver dessa maneira que nós mencionamos aqui, vivendo uma vida que glorifica a Deus. Amados, para nós sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com sabedoria e entendimento espiritual, nós precisamos mergulhar numa jornada com Deus. Não é um dia com Deus, uma conferência com Deus, um encontro com Deus. Isso são coisas importantes que acontecem e nós vamos a esses eventos e somos impulsionados e glória a Deus por isso, mas a nossa vida não pode ser só isso. Nós não vivemos de conferências, de eventos, de encontros, de retiros. Nós vivemos de uma jornada íntima, pessoal com Deus, diária. Amados, para que nós possamos crescer e sermos cheios do conhecimento da vontade de Deus, nós precisamos mergulhar num relacionamento com o Senhor por meio da palavra de Deus, por meio da oração. E nós precisamos sair dessa visão instantânea, porque as pessoas acham que eu vou ler a Bíblia em 1 ano e a minha vida vai ser completamente transformada. Eu tô colocando muito aqui 1 ano, né? Tem esses planos de leitura bíblica anual, nada contra, mas eu já mencionei isso, sempre menciono com os irmãos que eu confesso que
Todas as vezes que eu vejo uma pessoa fazendo esse plano, ela não consegue colocar em dia, porque ela acha que ela tem que colocar em dia. Não sei por que ela tá nessa corrida desesperada. Eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano. E ela não consegue, de repente acumula 2 dias. De repente, meu Deus, eu tenho que ler 15 capítulos num único dia. Ela lê aqueles 15 capítulos correndo, voado assim. Uf, não entendeu nada, não assimilou nada. Aquela palavra não entrou no coração. Ela não meditou no que leu, ela não pensou, não conversou com Deus sobre o que está lendo. Amados, nosso relacionamento com Deus não é uma competição. O nosso relacionamento com Deus não é dessa geração fast food, que tudo é para ontem, a comida tem que estar pronta em 5 minutos, tem que estar tudo muito rápido. Não, a nossa caminhada com Deus é uma jornada. É a nossa vida toda, nos rendendo a esse relacionamento. Por isso que nós fazemos aqui é algo que Deus tem nos direcionado. A leitura bíblica do dia é um capítulo. É um capítulo para que a gente possa assimilar esse capítulo, para que a gente possa entender. E às vezes não dá tempo, às vezes tem pessoas que têm mulheres que trabalham fora, que têm casa, que têm filhos, que têm 1 milhão de coisas. E elas precisam se adaptar. Então, do que adianta nós fazermos ler 4, 5, 6 capítulos ao dia e não assimilar nada? Eu sempre falo, é melhor nós sermos constantes com Deus, ainda que seja lendo um versículo ao dia, mas sendo constantes, lendo todos os dias, meditando na palavra todos os dias, orando todos os dias, do que fazer algo assim, não, esse ano eu vou conseguir, daí no outro ano não faz nada. Ou esse mês eu vou fazer plano devocional, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, e aí no outro mês está caído, prostrado. Amados, é melhor nós caminharmos passo a passo, devagar, não precisamos correr, não estamos numa competição e não precisa se comparar com os outros. Cada um de nós está numa jornada única com Deus e nós precisamos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, e não seremos cheios dessa vontade se nós tivermos essa mentalidade do instantâneo, porque Deus não é assim. Deus é um Deus paciente. Deus trabalha na paciência. Deus trabalha ali quando nós perseveramos dia após dia na constância. Não é? Hoje eu leio um livro inteirinho aqui da Bíblia, hoje eu vou estudar Romanos e eu li todinho. Estudei Romanos, meditei em Romanos e amanhã, depois da manhã, em uma semana eu não leio mais nada. Não, amados, o interessante da nossa caminhada com Deus é essa constância. Ainda que seja um versículo, como eu mencionei, e amados, nós precisamos crescer nesse relacionamento. Nós só seremos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus quando mergulharmos nessa jornada. O nosso problema é que nós queremos ser cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus em um dia, em uma semana. Não vai ser assim, não vai acontecer assim. É uma vida toda crescendo no conhecimento de Deus, crescendo na vontade de Deus. E essa jornada, quando nós mergulhamos nessa jornada, ela vai gerando frutos. E de repente nós estamos manifestando essas características que eu mencionei aqui. Nós vamos vivendo de forma digna do Senhor, vamos agradando o Senhor, vamos frutificando, sendo fortalecidos, nos tornamos pessoas perseverantes, pacientes, com alegria. Vamos vivendo em gratidão a Deus, porque sabemos que o Senhor mesmo fez uma obra completa. Em Cristo Jesus nós somos herdeiros de Deus, fomos resgatados do império das trevas. E podemos desenvolver essa nossa vida dia após dia, após dia, após dia. Mas talvez esse seja o nosso maior desafio. Porque nós temos que ir num estilo de vida que é completamente contrário ao mundo, completamente contrário ao estilo de vida que nós temos visto. Sabe, nós temos visto um estilo de vida que é as coisas para ontem, as coisas só do momento, e a caminhada com Deus não funciona assim. Não funciona assim, amados. A minha oração é que eu e você, nós aprendamos a viver, a trilhar a nossa jornada cristã, a sermos cheios mesmo do pleno conhecimento da vontade de Deus, com a sabedoria e o entendimento espiritual que vem de Deus. Porque a sabedoria e o entendimento do Senhor
não pode ser discernido, interpretado pela sabedoria natural. Não tem como. A sabedoria de Deus parece loucura para os homens. Os homens naturais olham para a sabedoria de Deus e não conseguem compreender a sabedoria de Deus. Amados, que eu e você, nós possamos deixar de lado esse estilo de vida que quer as coisas para ontem, que quer as coisas de forma imediata, que nós possamos mergulhar mesmo na nossa jornada cristã, para que então sejamos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus e então possamos manifestar a vida de Cristo que foi depositada em nós, vivendo de maneira digna do Senhor, manifestando a vida que o Senhor conquistou, vida abundante. Quando eu falo sobre manifestar a vida de Cristo, amados, é manifestar as características de Cristo Jesus, sabe? Manifestando paz, alegria, amor, mansidão, fidelidade, os frutos do Espírito, manifestando essas características. E nós não vamos manifestar essas características da noite para o dia. É um processo, é uma vida com Deus. Como eu mencionei, não é numa conferência que nós sairemos de lá em 2, 3 dias transformados completamente. Não funciona assim. Aquela conferência serve como para nos incendiar, para colocar um desejo no nosso coração, mas nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos desejar e insistir e perseverar no nosso relacionamento com Deus. E tem que ser todos os dias. Todos os dias, não algo religioso que eu faço porque eu me coloco aqui de joelhos, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou orar e amém. Não, amados, mas algo que nós já entendemos que a nossa fonte de vida é Cristo, o nosso alimento é Cristo, quem muda e molda o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos é o Senhor. Nós somos aperfeiçoados, transformados pelo poder de Deus. E precisamos mergulhar nesse relacionamento, nessa jornada com Deus. Sabe, chega de nós terceirizarmos o nosso relacionamento com o Senhor. Precisamos assumir nosso relacionamento íntimo, pessoal com Deus. É maravilhoso nós estarmos junto com os nossos irmãos em retiros, no culto, nas conferências, mas isso é só uma pequena parte. Na verdade, é a menor, eu vou considerar assim. O mais importante é aquele relacionamento diário que nós alimentamos com Deus. É o fechar a porta do nosso quarto, como está escrito na palavra, como o Senhor Jesus disse, e ficarmos ali a sós com Deus, orando, falando, conversando com Deus a respeito das Escrituras. Eu não sei vocês, amados, mas quando eu leio a palavra, eu começo a conversar com Deus sobre as Escrituras. Escrituras que me deixam impactadas, e aquelas que eu não entendo, eu fico perguntando, Espírito Santo, eu não estou entendendo isso daqui, me explica. Eu não consigo compreender isso. Ilumina os olhos do meu entendimento. E, amados, tem vezes que passa um capítulo, outro, alguma coisa eu não entendi. Tudo bem, eu estou numa jornada com Deus. É interessante porque desde que nós iniciamos aqui o Ministério Vida, esse mês agora de outubro está fazendo 4 anos de Ministério Vida. O Senhor tem nos direcionado para estudarmos o Novo Testamento. E cada ano eu pergunto, Senhor, eu vou compartilhar devocionais sobre o quê? O Senhor me diz sobre o Novo Testamento. Continua. Eu falo, então tá bom, se é assim que o Senhor quer, vamos lá. Esses dias um irmão perguntou, irmã, não tem estudo sobre o Antigo Testamento? Ainda não, Deus está conosco no Novo Testamento. O Senhor quer nos aprofundar nessas verdades. Sabe, amados, às vezes a gente quer as coisas tudo para ontem, a gente quer conhecer a Deus num único dia, sendo que é a nossa jornada para conhecer a Deus. O conhecimento de Deus, nós vamos crescendo nesse conhecimento. Não é algo que nós conhecemos em um dia, em um ano, em 10 anos, em 20 anos. Não, é toda uma vida. Caminhando com Deus e crescendo nesse conhecimento. Então, a minha oração, amados, é que eu e você entendamos esse modelo de vida, que é um modelo de vida completamente diferente do mundo. Não é um modelo que exalta as coisas instantâneas, imediatas, não, pelo contrário. É um modelo de vida de perseverança, de paciência,
que não faz comparações, porque eu vejo algumas pessoas, alguns irmãos, eles querem se comparar com os outros. Mas aquele outro irmão, ele já estudou toda a Bíblia, ele já está fazendo cursos, ele faz isso, ele faz aquilo. Ei, não se compara, cada um de nós tem o seu trajeto específico com Deus. A sua jornada única, específica com Deus, não se compara com ninguém, não. Vai você ali, no seu estudo com Deus, na sua caminhada com Deus. Se o irmão já está um pouquinho avante, deixa ele lá, frutificando no tempo dele, no trajeto que Deus estabeleceu para ele. Nós precisamos parar com isso, com esse negócio de comparação, amados. Isso daí é demoníaco. Isso é da sabedoria do mundo, uma sabedoria demoníaca. Não provém de Deus. Nós precisamos viver a nossa vida com Deus, em alegria, amando as pessoas, servindo as pessoas, nos encorajando uns aos outros, independente de onde cada um está. Parece que tem uma coisa assim de que as pessoas querem aparecer, eu já estou além de você, eu já fiz mais cursos, eu já estudei mais, eu já isso, eu aquilo. Agora com essa coisa de mídias sociais eu tenho mais seguidores, eu tenho isso. Sabe, chega disso, amados. Chega disso. Para nós sermos cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual, nós precisamos assumir um estilo de vida que é completamente diferente do estilo de vida do mundo. E eu quero encorajar vocês, assim como o Senhor está me encorajando, que eu e você, nós possamos mergulhar cada vez mais na nossa jornada pessoal com Cristo Jesus, por meio da oração, do louvor, do estudo da palavra, nos rendendo ao Senhor todos os dias da nossa vida. E com certeza o resultado serão essas características aqui que nós vamos manifestando, não pela nossa própria força, pela nossa própria capacidade, mas porque a vida do Senhor vai sendo manifestada e aí nós vivemos de maneira a agradar a Deus em todas as coisas. Vamos orar, meus amados. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, pelo teu encorajamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos, nós entendamos que nós não estamos numa competição, que nós não precisamos nos comparar uns com os outros. Nós podemos simplesmente abraçar a nossa caminhada contigo, a nossa jornada contigo e sermos cheios do conhecimento da sua vontade, Pai. Pai, a minha oração é que os meus irmãos sejam fortalecidos, que os olhos do seu coração sejam iluminados e eles possam, de fato, viver essa vida de intimidade com o Senhor, desfrutando cada dia de fé em fé, de glória em glória. Pai, que essa estrutura mental tão apressada, precipitada, que quer as coisas sempre para ontem, Senhor, nós possamos abandonar essa estrutura mental, esse modelo de vida e possamos assumir o modelo de vida do reino, de perseverança, de paciência, de um crescimento que é diário. Não é algo instantâneo, momentâneo, mas é algo que é diário, que é constante. Pai, que eu e os meus irmãos nós possamos assumir esse estilo de vida, um estilo de vida do reino de Deus, compreendendo cada dia a sua vontade, crescendo no conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.